Muito boa tarde a todos. Temos mais uma notícia a complementar a notícia da manhã relativamente à manifestação de vontade de Helsínquia para que a Finlândia se torne membro da NATO. E essa notícia subsequente foi, a meu ver, muito interessante, porque acaba por complementar essa notícia da manhã e acaba por ter aqui muito que nós poderemos discutir e até analisar. Assim tentarei ser breve, até para simplificar o mais possível esta questão. Ora bem, aquilo que narram agora os vários meios de comunicação social é que a Finlândia e a Suécia assinaram acordos de assistência militar com o Reino Unido. Isto é muito interessante por várias razões. Desde logo, o Reino Unido é membro da NATO. Portanto, um ataque ao Reino Unido significa naturalmente um ataque a toda a aliança, ao abrigo do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, da Organização do Atlântico Norte. Depois isto traz uma outra particularidade, é que, à luz do direito internacional, nós falamos daquilo que se chama de defesa de terceiros. Ainda não há propriamente, são acordos de defesa de terceiros, não há necessariamente aqui a legítima defesa, porque o Reino Unido ainda não exerceu qualquer tipo de ação ou de diligência contra a Rússia ou contra um terceiro que possa ser percepcionado como agressor ou atacante da Finlândia ou da Suécia, mas aqui eu focava-me sobretudo na Finlândia, não na Suécia. E à luz deste tipo de acordo, o que é que isso significa? Bom, desde logo, isto quer dizer que o Reino Unido se compromete com a Finlândia a prestar ajuda para poder reagir na eventualidade de qualquer ataque cometido por um Estado terceiro, não tem de ser necessariamente a Rússia, embora neste contexto é percepcionado como sendo a Rússia. Isto é tão simples quanto isso, ou seja, é basicamente uma repetição daquilo que consta no artigo 5º, em como um ataque armado a um outro tipo de ataque, temos de ver esse acordo celebrado ao pormenor para ver se está um ataque armado, como consta no Tratado da Organização do Atlântico Norte, ou se consta um ataque ou uma agressão. E tratando-se de um conceito deste, isto significa que várias outras manifestações de perigo e de ameaça à segurança interna da Finlândia possam ser enquadráveis neste conceito de agressão ou de ataque. Isto porque nós temos já decisões, incluindo o Tribunal Internacional de Justiça, que abre a possibilidade de interpretar a noção de ataque armado a todo tipo de instrumento que, uma vez utilizado com a intenção de produzir um efeito letal, possa efetivamente causar a morte de pessoas, da população do alvo, e também causar destruição e perdas patrimoniais significativas. Portanto, nós temos de perceber basicamente se isto se reduzir. A noção de ataque armado tem um conceito lato, mas se nós falarmos de agressão ou de algum outro tipo de ameaça à segurança interna destes dois países, nós podemos ter aqui, por exemplo, incluído uma ameaça, por exemplo, de nível migratório. Eu não consigo conceber, considerando as fronteiras da Finlândia, não consigo conceber, à primeira vista, como é que a migração, o fluxo migratório poderia constituir uma ameaça à segurança interna da Finlândia, já que a fronteira da Rússia dificilmente seria por lá que circularia algum tipo de migrantes, como como nós temos visto, por exemplo, a Polónia, que recebe vários migrantes, milhões de migrantes provenientes da Ucrânia. Tivemos também há uns meses relativamente à Bielorrússia com a Lituânia e até com a própria Polónia. Portanto, nós temos de perceber até que ponto é que este acordo concretiza a noção de ataque ou ameaça à segurança interna, quer da Suécia, quer da Finlândia. Portanto, à partida eu diria que se resumirá à utilização de armas, mais concretamente, quer de armas no contexto militar que nós poderemos também admitir, mas acrescentar ainda também as armas nucleares, ainda que dissuasores. Portanto, à partida, isso obrigaria a que o Reino Unido prestasse essa assistência. Qual é a particularidade deste acordo? Ou deste tipo de acordos? Desde logo, nós temos aqui uma distinção entre a defesa de terceiros e a chamada ingerência por convite. Basicamente, é uma forma de ingerência, este tipo de acordos celebrados entre Estados, mas nós falamos em ingerência por convite quando esse pedido de assistência militar
se destina a intervir no interior do território que solicita a assistência. Para conter o quê? Subversão, uma rebelião interna, uma ameaça à segurança interna, mas que efetivamente tenha proveniência ou origem no território do Estado que solicita a intervenção militar. Já a defesa de terceiros é aquilo que se aplica, ou aquilo que se chama, quando nós falamos a uma reação, à prestação de assistência ou de auxílio, quando a ameaça é proveniente do exterior do território que solicita essa intervenção. Portanto, é como tal aquilo que se aplica neste contexto, porque nós estamos a falar de uma ameaça com origem interna no território finlandês. Qual é que é a particularidade aqui? É que, se nós olharmos para a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, no caso que opôs a Nicarágua aos Estados Unidos, militares e paramilitares, ações militares e paramilitares conduzidas pelos Estados Unidos contra a Nicarágua, a conclusão a que o Tribunal chegou permite-nos perceber que não pode ser o Estado que recebe o convite, quando está ainda numa fase em abstrato e prévia à comissão do ataque, que pode definir o que é que entende como sendo uma ameaça ou não ao país que de facto solicita essa assistência. Isto porquê? Porque no caso da Nicarágua, havia de facto uma organização dos Estados americanos onde, em abstrato, os Estados se comprometiam a prestar auxílio e a prestar assistência em situações de ataque que ocorressem no seu país. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os Estados Unidos interpretaram a forma como os contras e basicamente como estava a ser organizada uma ameaça à segurança de um terceiro Estado que não a Nicarágua, e interpretou isso como, embora esse Estado não tivesse manifestado expressamente que estava a ser alvo de um ataque, os Estados Unidos entenderam, não, calma, este Estado na verdade está a ser alvo de um ataque, portanto vamos intervir. E o que o Tribunal Internacional de Justiça veio dizer foi muito claro e foi muito simples, foi dizer que esse Estado, apesar de existir o acordo que diga que o Estado deve intervir, que um Estado se compromete a intervir, tem de ser o alvo da ameaça, ou o alvo que percepciona que existe uma ameaça contra ele próprio, a assumir do ponto de vista formal e de forma bastante clara e expressa que está a ser alvo de um ataque e, como tal, solicita sempre essa intervenção ou concretização do acordo que foi celebrado. Naturalmente que depois temos aspectos relacionados com os termos dessa assistência militar, ou seja, não pode ser o Estado que vai intervir no outro Estado, neste caso, não pode ser o Reino Unido a decidir como é que intervém na Finlândia. A Finlândia é que estabelece os limites a essa intervenção, porque é a Finlândia que vai receber e que vai ser beneficiária dessa intervenção, beneficiária, ou pode ser até um elemento prejudicado, porque se a Finlândia só quiser apenas uma abordagem, digamos assim, estamos a falar no campo hipotético, mais ligeira de intervenção e de auxílio por parte do Reino Unido, se o Reino Unido escalar o tipo de assistência que presta, isso pode agravar a ameaça contra a própria Finlândia. Portanto, não faz sentido que seja o Estado que auxilia a definir o grau da ajuda que presta. Claro que, se não tendo capacidade para acompanhar e para auxiliar nos termos em que o outro Estado solicita ou precisa, pode sempre auxiliar e apoiar esse Estado, o Estado interventor pode sempre auxiliar esse Estado, auxiliador, como quiserem chamar, na medida das suas capacidades, se esse outro Estado o aceitar. Pronto. Ou, desde que isso também não signifique que o Estado que auxilia vai fazer agravar sobre si mesmo o grau da ameaça contra si próprio e, tratando-se isto de um risco que esse Estado não quer naturalmente assumir para si, naturalmente que aí pode recusar o cumprimento do acordo, porque os danos ou a forma como iria ser prejudicado era manifestamente superior aos benefícios que se poderiam retirar da prestação dessa ajuda ao outro Estado. Portanto, não é admissível por isso, nem é exigível que um Estado se sacrifique a sua segurança interna sem ser voluntariamente, só para poder ter o dever de cumprir um acordo e salvar um terceiro. Portanto, na prática, é isto que nós aqui temos. A Finlândia, basicamente, é que concerta e que dirige a forma e pode conceder liberdade ao Reino Unido para intervir numa determinada maneira. E o Reino Unido pode sentir que não colabora nem auxilia se não lhe for dada uma determinada margem de liberdade, porque entende que aí não teria eficácia na forma como presta essa defesa.
seja, isto tem muitas nuances, tem muitas questões extremamente interessantes, mas há aqui um aspecto para o qual eu chamo a atenção de toda a gente. É que uma coisa é nós termos Winston Churchill, a prestar auxílio a alguns Estados, nomeadamente à resistência francesa. Outra coisa completamente diferente é nós termos o Boris Johnson armado em Churchill. Portanto, Boris Johnson, certo, tem aquele ar um pouco diferente e invulgar para aquilo que um líder político normalmente transparece. Venceu com muito mérito as eleições no Reino Unido. É alguém com capacidade, é alguém naturalmente com um sentido de liderança, independentemente das coisas que estão passando no seu governo, mas é alguém que tem capacidade de liderança e que tem a legitimidade total do povo do Reino Unido para conseguir inverter aquilo que se passa no seu país. Mas Boris Johnson não é um Winston Churchill. Da mesma forma que assusta-me um pouco esta tendência, ainda há pouco tempo estava a falar até com um amigo meu, e assusta-me sobre este aspecto, e assusta-me ver que nós assistimos a um certo revivalismo por parte de vários líderes mundiais relativamente a heróis do passado. Parece quase que existe aquela personalidade da história do nosso país que teve um papel que ainda hoje ficou imortalizado para a história como um contributo exponencial e com um legado tremendo, ou em geral ou numa determinada área, e então eu também tenho de arranjar aqui qualquer coisa para ficar imortalizado na história. Eu dou um outro exemplo. Emmanuel Macron, que ainda na segunda-feira anunciou a proposta de Comunidade Política Europeia. Isto é um projeto que revisita, a meu ver, tudo aquilo que Charles de Gaulle já tinha em mente nas décadas de 50 e também nas décadas de 60, e depois acabou por ser vetado pela Assembleia Nacional Francesa, que é um projeto de União Europeia, de mini-União Europeia, ou digamos, de União Europeia a meio gás, porque não obriga os Estados que participam nesse projeto a implementar um conjunto de reformas internas de tal forma profundas que tenha de criar quase novas estruturas políticas e sociais e até mesmo culturais. Por isso é que eu acho que seria extremamente prejudicial para a própria Turquia a adesão à União Europeia. A entrada na União Europeia seria prejudicial em toda a linha, da mesma forma como para a Ucrânia isso estava a ser percepcionado na altura do Euromaidan por uma boa parte da população e, sobretudo, pela comunidade empresarial como sendo algo extremamente prejudicial, porque a forma como tem de ser... Para já não tem capacidade de poderem competir com economias ocidentais pujantes, e nós vemos isso, por exemplo, Portugal não tem a mínima capacidade. Nós vemos muitos países do leste que, embora tenham taxas de crescimento e contextos e características financeiras já muito superiores às de Portugal, ainda assim as economias e as empresas não conseguem competir de igual para igual com empresas inglesas, francesas, germânicas, mesmo espanholas ou até mesmo italianas. É difícil. E, no entanto, nós vemos, portanto, mas, no entanto, esse projeto de Comunidade Política Europeia permitiria que já houvesse uma certa participação, ou seja, era uma forma de já agregar, de já agarrar esses Estados a produzirem algumas reformas no plano interno, se quisessem ter algum poder de decisão relativamente a outros aspectos no plano europeu. Mas seria sempre a meio termo, não exigiria a implementação de reformas que demoram, se calhar, 10, 15 ou 20 anos a implementar, para depois terem acesso, finalmente, aos fundos comunitários, a um conjunto de outras situações, e até mesmo, em alguns casos, à mutilação ou ao suicídio interno, político, social, cultural e económico. Mas aqui seria um meio termo, portanto, exigir-se-ia um ajustamento, uma adequação a determinados padrões, não se perderia a hipótese daqueles Estados pertencerem a um projeto ao qual ficassem já agregados, mas também ter-se-ia de dar alguma coisa em troca para que eles sentissem que também lhes era útil. Portanto, isto não é só, naturalmente, ónus. Isto é um projeto que já Charles de Gaulle tinha equacionado e tinha participado na década de 50. Charles de Gaulle também tinha um conjunto relativamente à NATO e mesmo um conjunto, há aquela velha questão da Europa, do Atlântico aos Urais, e que agora Emmanuel Macron vai falar daqui a uns anos, Emmanuel Macron vai falar da tal história de Lisboa a Vladivostok, portanto já aqui uma certa modernização daquilo que era a visão de Gaulle, e ao mesmo tempo Emmanuel Macron parece estar aqui a tentar
faz um esforço significativo para poder afirmar-se como líder, como mediador, como pacificador, mas Vladimir Putin, que já leva muitos mais anos disto do que Emmanuel Macron, tem sabido, de certa forma, gerir esse tipo de ambições de Emmanuel Macron se querer confundir com De Gaulle. Portanto, Emmanuel Macron também não é nenhum Charles de Gaulle. As circunstâncias das décadas de 30, 40 e 50 não são sequer as mesmas, nem a vontade social de poder introduzir cada país no seu plano interno um conjunto de reformas e de mudanças, e a vontade política, o conhecimento hoje é completamente diferente. E as circunstâncias permitem, desde logo, que nós afastar essas semelhanças entre líderes. Mas a verdade é que estão todos a querer recuperar esse tipo de lideranças. Joe Biden, bom, coitado, ainda não fez nenhum tipo de demonstração de querer ser um Roosevelt. Pelo contrário, está mais a mostrar que é uma mistura de Truman com Eisenhower e com Lyndon Johnson, no sentido de ser provocador, de acicatar os ânimos, de querer impor pela força a América. Portanto, está muito longe de querer ser um Roosevelt, até porque no plano económico nós continuamos a ver que Joe Biden mais facilmente seria um candidato republicano do que seria propriamente um Roosevelt ou um candidato democrata, fosse ele qual fosse, daquela altura. Depois nós vemos, Truman também está longe de ser aliás, também está longe de ser um Kennedy, mesmo em matéria de civil rights ou direitos sociais e políticos, está muito longe, porque todas as bandeiras sociais que ele tem abraçado não são necessariamente aquelas que John F. Kennedy abraçou e que Lyndon Johnson depois acabou por concretizar na prática. Portanto, mas vemos aqui um certo revivalismo de líderes do passado, ali com alguma autoridade. Não, nós vamos para aí, vamos em força e vamos mostrar-vos o que é a América. Portanto, isto é claramente uma mistura de Truman, que aciona a bomba atómica de Hiroshima e Nagasaki para desfazer tudo o que tem pela frente, com um Eisenhower. Eu agora vou mostrar-lhes como é que é. Portanto, é um pouco por aí. E depois temos, ao mesmo tempo, é curioso, que o discurso de Putin em torno da nazificação, da desnazificação, em grande parte faz sentido, porque de facto existe uma falta de compromisso da Ucrânia para com a herança pós-Segunda Guerra e com o abandono daquela colaboração com nazis, e há uma pertença e uma integração de vários apoiantes do nazismo e que são até hoje neonazis e que estão no aparelho de Estado ucraniano. Já falei disso inúmeras vezes, já dei várias provas porque é que a Ucrânia tem este tipo de intervenção. Mas, no entanto, parece-me, não estamos necessariamente a falar a um tipo de neonazismo nos mesmos termos, estamos a falar num outro, faz sentido até esse ponto, mas parece um pouco que nós encontramos no discurso de Putin uma tentativa de recuperar, de tentar fazer uma evolução no tipo de liderança que foi Stalin na altura. Portanto, Putin não quer ser Stalin. Ainda bem que Putin não quer ser Stalin aos mais variados níveis, desde logo a nível de direitos fundamentais, divisão de Estado, porque, desculpem-me os comunistas e todos aqueles que olham para Stalin como um visionário ou um grande estratega militar, a verdade é que Stalin não era foi um visionário até uma certa medida, porque soube gerir conflitos, soube gerir mesmo a entrada e a participação, a invasão de que foi alvo, adiou a questão de que foi alvo de invasão com os nazis durante o tempo suficiente até para se poder organizar quanto à ameaça que o Reich para ele representava. Sim, senhor, dou tudo isso de barato, mas, por exemplo, quando nós pensamos no cerco a Stalingrado, por acaso correu bem. Mas vamos olhar para o tipo de intervenção que Stalin teve, e Stalin disse: ninguém sai daí, é até o último homem morrer. E se saíssem, morriam; se ficassem, corriam o risco de morrer, mas tinham maior probabilidade de sobreviver se ficassem lá a combater, até não terem mais nada, do que tinham propriamente se saíssem daqui, se abandonassem, porque desertar, abandonar a guerra que era na altura, e que era aquele cerco a Stalingrado, quer dizer, era uma coisa, era uma traição à pátria, e a ter uma reação condigna, que não seria certamente o apoio para recuperarem as forças, e muito menos uma condecoração do Estado. Portanto, sobreviveram, foram heróis. Pronto, era tão simples quanto isso. Isto, a meu ver, não é a visão militar. É ajudar
a adiar os esforços. São heróis, naturalmente, por um lado, porque poderiam tentar ter arriscado a sua sorte e, em vez de fugirem para um local seguro da União Soviética, também, muitos deles nem sequer tinham grande hipótese, mas tinham de ficar lá até ao fim. Poderiam ter procurado refúgio ou asilo num outro país que fosse favorável, decidiram ainda assim ficar lá. Mas a verdade é que viram-se um pouco num beco sem saída, em que compensou mais ficar lá, porque arriscavam uma maior probabilidade de sobrevivência do que se saíssem daquele local da forma como aconteceu. Correu bem, tudo bem. Agora, isto, a meu ver, não é visão militar, isto, a meu ver, é sacrifício humano em benefício dos esforços de guerra, desculpem, mas tenho de dizer isto, sobretudo a todos aqueles que olham para Stalin como um visionário. Claro que Stalin teve também uma série de outros virtuosismos. A forma como soube gerir a oposição interna, eu sei que isto vai ser controverso, porque as pessoas vão dizer, bem, mas ele basicamente desfez-se de todos aqueles que eram as suas ameaças internas e até se desfez de pessoas que não eram as suas ameaças internas, mas que ele achava que poderiam vir a ser. Certo, mas foi uma forma de liderança possível. Estamos a falar para uma realidade de há 80 anos. Portanto, há 80 anos, as circunstâncias e a realidade a nível de noção de valores era muito diferente daquela que nós temos hoje. Putin não é Stalin, volto a dizer. Putin, a meu ver, tem uma visão militar, tem uma visão política, é muito paciente, tem sabido gerir a fraca liderança ocidental, sobretudo europeia, e é alguém que tem uma visão concreta para a Rússia, como, por exemplo, Stalin não tinha. Stalin era todo o tipo de resistência ou de oposição, naturalmente, sai oprimida, vai ser perseguida até ao ponto em que tiver de ser perseguida, e vamos impor as nossas ideias, e é assim que nós vamos para a frente. Funcionou durante grande parte na União Soviética. A meu ver, Stalin também tem outro virtuosismo que depois só veio a despontar e a produzir frutos décadas mais tarde, nomeadamente a União Soviética sempre deu cartas ao nível de investigação científica, de ponta. O problema é que nem sempre a economia acompanhava a evolução nesse plano científico, mas isto para vos dizer que Putin é muito mais ponderado nesse ponto de vista, porque consegue equilibrar muito melhor a relação entre economia, política, direitos fundamentais, especificidades culturais, liderança política, e quanto à questão dos valores que assumidamente acaba por ter no plano interno, enquanto Stalin era receado, Putin, a meu ver, é mais respeitado. Claro que prevalece sempre, para muita gente, aquela ótica de que, bom, mas Putin, Rússia, União Soviética, todas as atrocidades que foram cometidas desde a União Soviética. Tudo bem. Há pessoas que naturalmente pensam assim, claro que sim, incluindo a própria Rússia, claro que há, a Rússia não é exceção para isto não é só uma percepção ocidental, mas a questão é saber se estes receios fazem efetivamente falta, e depois, se fazem sentido, digo, e depois, por outro lado, se estes receios são devidamente fundados. E qual é que é o motivo para estes receios? Mas isto implica um outro vídeo que certamente terei a oportunidade de falar. Agora, Putin não é Stalin, ainda bem, volto a sublinhar, ainda bem que não é pelos mais variados aspectos, mas Putin parece recuperar um pouco a realidade da União Soviética neste aspecto concreto, de ter um inimigo a NATO, combater a nazificação da Ucrânia. Nazificação não significa que os ucranianos sejam nazis ou que sejam percepcionados pela Rússia como nazis. Significa aquilo que eu disse, ou seja, a instalação e a colocação, a presença, com a complacência do Estado e até com alguns bons olhos, com o intuito de poder tirar partido disso e benefício disso, da presença de nazis nas estruturas militares e até, de certa forma, políticas. E depois é aquilo que a Ucrânia demonstra a nível das relações internacionais e mesmo no plano interno e político, que, embora não seja assumidamente nazi, como é, por exemplo, essas pessoas que integram a estrutura do aparelho de Estado, é pelo menos simbólica e reflete uma ação que demonstra falta de vontade em combater e em retirar o nazismo e demonstra vontade em perseguir pessoas com determinadas particularidades. E as pessoas estão esquecidas hoje em dia que quando os nazis chegaram à Ucrânia foram recebidos com flores, porque as pessoas acreditavam que eles os iam livrar do jugo do Stalin.
Certo, essa parte fez sentido e livraram-nos do jugo do Stalin. O problema foi que os ucranianos só começaram a perceber, independentemente daquilo que era o nazismo, os ucranianos só começaram a tomar uma postura, uma posição bastante robusta e contundente contra os nazis, quando começaram a ser os próprios ucranianos sacrificados pelos nazis, incluindo com a ajuda e com a complacência do grande herói de Pavlo Sadorra e de umas quantas outras personalidades ucranianas que temos em Portugal, o famoso Stepan Bandera, que a propósito não é Stefan Bandera, é Stepan Bandera, e que a propósito tinha vários irmãos, um deles era mesmo Bogdan, que foi um dos administradores da região de Kherson, como eu referi no passado fim de semana. Uma boa tarde a todos.